minutos, municipalização do anel rodoviário. Começa em instantes um ato, uma cerimônia ali na altura do bairro São Francisco, de assinatura da transferência oficial da administração do anel rodoviário do governo federal para a Prefeitura de Belo Horizonte. O anel hoje é administrado pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e a partir de agora será administrado pela Prefeitura de Belo Horizonte. A transferência é tida como uma esperança para acabar com os gargalos e os riscos de acidentes na rodovia. O prefeito Álvaro Damião deu uma entrevista ao vivo para nós há pouco aqui no Jornal da Itatiaia, e vamos ouvir novamente um trecho da fala do prefeito Álvaro Damião, falando da importância da transferência do anel para a prefeitura. Municipalizar o anel rodoviário, Eustáquio, é resolver um problema que tínhamos e que nós tínhamos que resolver, pelo menos minimizar o impacto dos acidentes do anel rodoviário. E nós vimos que o anel rodoviário já está sendo todo ele remodelado. São 60 milhões aproximadamente, pode até passar um pouco mais, chegar a 70 milhões de obras que estão sendo feitas no anel rodoviário. Ele vai ser municipalizado hoje, né? Será entregue à Prefeitura de Belo Horizonte hoje, mas as obras vão continuar sendo feitas. Essas obras que estão sendo feitas, 70 milhões de reais investidos aproximadamente, serão entregues para o povo de Belo Horizonte. Eduardo Costa está animado com este ato que é marcante para o trânsito e mobilidade de Belo Horizonte, região metropolitana? Bom dia. Bom dia a todos. Como gostaria, sabe? Como gostaria. Primeiro, não dá para criticar a municipalização do anel porque ele está dentro de Belo Horizonte. E como eu tenho repetido aqui há 30 anos, não dá para entendê-lo como sendo no município, policiado pela Polícia Rodoviária, que é estadual, administrado pelo DENIT, que não dá conta de cuidar, sequer do prédio que ele funcionava na Prudente de Moraes, e ainda tinha essa concessionária que ficou 10 anos recebendo pedágio sem fazer nada no anel, como de resto em toda a área que ela assumiu, que foi a via 040. O municipal disse, é preciso. Eu só não tenho empolgação do prefeito, porque, segundo André Ricorter, do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, e esse é só um estudo, a União fica com 70% de toda a grana dos brasileiros. Os estados ficam com 25% e os municípios com 5%. Então, quando o Álvaro fala assim, como é que vai arrumar? Você acha que você perguntou? Como é que vai arrumar? Não, nós vamos arrumar da mesma forma que arrumamos para Cristiano Machado, para Antônio Carlos. Nós sabemos como é que é arrumar esse dinheiro. Nós sabemos como é que é arrumar esse dinheiro. Então, o governo federal fica livre de um pepino, põe na mão do Álvaro. Na minha cabeça, ele devia estar conversando com Marília, com Heron, com o prefeito de Sabará, com o prefeito de Santa Luzia, porque o anel, o futuro dele, a realidade dele é de uma avenida metropolitana. E tinha que ser uma ação conjunta, inclusive de investimento. Aí o prefeito fala, podem ficar tranquilos, vai ser o anel limpo, bacana, mas... E a Barão Homem de Melo? E a Silva Lobo? E a Fuspena, que não estão limpas? Seguro? Onde que é que está seguro? Fiscalizado? Mas cadê os guardas que não estão no trânsito quando ele está engarrafado? Então, na cabeça do Damião, vai ser o anel mais bonito do mundo, mas a cidade não entrega isso, a menos que ele tenha planos para mudar tudo. A empolgação dele é boa, é bem-vinda. Mas eu estou apavorado com as responsabilidades que ele está assumindo, além das que já tem. E Belo Horizonte precisa de tudo, a começar por ordem nas ruas. Marcelo da Fonseca, está com o pé atrás ou está animado, está otimista com essa municipalização do anel? Bom dia. Bom dia, Eustáquio, bom dia, amigos Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Eu entendo muito o receio, o pé atrás do Eduardo, mas eu acho que hoje é um motivo de a gente ficar otimista, sim, de acreditar que vai melhorar. Por quê? Porque a gente sabe, a gente acompanha há 50 anos como que o anel rodoviário de BH é tratado, né? Com poucos investimentos, um descaso muito grande, poucas opções, né? A gente vê muitos caminhões gigantes passando por ali, radares que não funcionam, sinalização muito ruim. Então, a gente já está vivendo essa experiência. Então, a partir de agora, a gente vai tentar alguma coisa diferente. E eu acho que essa coisa diferente, essa situação diferente, deu certo, por exemplo, em São Paulo, deu certo no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, em outros lugares que a municipalização ajudou. Eu não acho que vai mudar em uma varinha de mágica e um toque de mágica vai melhorar de uma hora para outra. Mas eu acho que é muito mais fácil a gente, aqui na Itatiaia, cobrar o prefeito Álvaro Damião, encher o saco da prefeitura quando tiver coisa errada, quando o radar estiver desligado, inclusive o radar que vai virar uma arrecadação para a prefeitura a partir de agora. É muito mais fácil, quando a placa estiver ruim, a gente cobrar do prefeito do que a gente cobrar do DENIT. Porque o ministro, ele vem aqui de vez em quando, né? Ele vem aqui 2, 3 vezes no ano. Ele não acompanha todas as demandas que a gente tem, que os motoristas que passam pelo anel têm. O prefeito passa por ali dia sim, dia não, provavelmente com uma frequência muito grande. Então, facilita essa cobrança. Agora, sem dúvida, que vai ter que ter uma
um investimento significativo para melhorar. Só mudar a gestão não vai mudar nada. Acho que é um passo importante e a partir de agora a gente vai ver se vai ter resultado ou não. Uma coisa é fato, não vai ser de uma hora para outra. Vai ter que ter investimento, vai ter que ter uma nova área de escape, vai ter que ter investimento nos viadutos, né, que passam na Pracinha São Vicente, que passa sobre a Avenida Amazonas. Todas essas melhorias a gente vai poder cobrar a prefeitura a partir de agora. Ô William Travassi, o ministro Renan Filho também falou conosco ao vivo no Jornal da Itatiaia, o prefeito Álvaro Damião, e obras de revitalização, promessa de que sejam concluídas até setembro. O governo federal já garantiu 60 milhões de reais para a construção de 2 viadutos, sobre a 040 e sobre a Via Expressa, e o prefeito Álvaro Damião disse que há recursos para não só a manutenção, mas para obras de outros viadutos, cerca de R$1 bilhão para o anel. Você está otimista ou não? Bom dia. Eu estou muito otimista. Bom dia, Eustáquio, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Primeiro que, sobre essa manutenção, o prefeito estava saindo aqui nos bastidores, eu falei, Álvaro, posso falar contigo? Ele, opa, diga lá, vem cá. Essa situação dos radares, né? A partir do momento com a municipalização, então essa grana passa para a prefeitura. Você tem noção de valor? Ele falou, não tem, os radares não estão funcionando, mas isso vai ajudar na manutenção. Então, ótimo, bacana. Qual é o ponto? Por que eu estou feliz com isso? Primeiro que a gente batia sempre no anel e eu falava aqui sobre o desgaste da pista e eu já estou vendo o investimento no anel. Ele está acontecendo, estão trocando pavimento, a obra já está rolando. Então, a promessa do ministro, e isso vai até setembro, é de mudar a sinalização horizontal, de mudar toda a infraestrutura e entregar o anel pronto para a prefeitura, e a prefeitura vai administrar. Então, assim, eu estou feliz porque eu estou vendo a obra acontecer. É claro que quando você pega o ministro e você ouve ele e aí ele fala sobre 381 e outros trechos, eu acredito que o governo federal ainda está um pouco perdido, porque em função da dificuldade administrativa para resolver, né, o reassentamento de pessoas, tem um trâmite burocrático, mas a realidade, agora a gente está vivendo uma realidade de transformação no anel, então, e essa realidade a gente vai enxergar o ápice dela agora em setembro, essa é a promessa. E quando ele fala assim, ó, nas etapas a gente tem grana para construir os viadutos, ok, então apalavrou. A gente já está aí, o prefeito assumindo a responsabilidade, eu concordo com o Marcelo. Vai ser muito mais fácil cobrar do Álvaro uma resposta se a coisa não acontecer. Mas a transformação já está em andamento e a gente tem que valorizar isso. Né? Se eu estiver errado, você me corrige, porque eu sei que entrevistou, o ministro está prometendo 40% de acapeamento do anel. O anel não vai ficar pronto para entregar, não. 40%. Menos da metade. Sim, Edu, mas se você pegar por Olhos d'Água na subida, é onde você tinha a pista que estava irregular. É justamente onde eles estão fazendo. Então, ele prometeu aqui, né, entregar toda a parte de sinalização do anel. Foi isso, não foi? Não, eu entendo muito sua desconfiança, viu, Edu? Não, você tem 40 anos. Agora eu tô falando tem 50 anos que eu escuto as Deixa eu contar coisas. aqui, o Eduardo tá com 50 anos. Quantas vezes já ouviu promessa de que vai melhorar e não sai do papel? E 50? Eu sou mais jovem, mas já ouvi várias vezes também, viu, Edu? Agora, uma coisa que o ministro, até na saída a gente parou para conversar um pouquinho, e eu questionei muito dele a situação financeira. Por exemplo, a gente tá vendo o Haddad, o ministro da Fazenda, anunciar um corte de 31 bilhões. A gente sabe que a área da infraestrutura é sempre muito afetada. Falei, quanto que vai cortar do Ministério da Infraestrutura do Transporte? Você falou, 1,3 bilhão. E quanto desse dinheiro que vai atrapalhar o anel rodoviário de BH e a duplicação da BR-381? O ministro falou, Marcelo, eu te prometo que é zero. Os 2 projetos estão garantidos, tem dinheiro, né, garantido. Então, assim, a gente como jornalista, a gente tem que acreditar numa autoridade pública. Esse ministro é filho de quem? Do Renan Calheiros. Tá. Se chegar no fim do ano a gente perceber que o dinheiro não veio, que teve algum corte, aí é nossa obrigação, né, informar o ouvinte, o leitor, de que ele falou mentira e de que a obra não saiu do papel. Agora, a partir do momento que ele se compromete e que faz a promessa, a gente tem que dar um voto de confiança e torcer para que dê certo. Na boa, vamos fazer um evento hoje para isso lá na rodovia. Vocês não fazem isso dentro do gabinete do prefeito, porque é só assinar e transferir, amigo. Vocês vão gastar dinheiro com som, palco, com essa coisa toda, já que tem dificuldade de grana. Vai no gabinete, chama todo mundo, tira foto aqui, ó, assinei. Agora o anel é do município. E não precisa fazer um gasto ou a gente não vai gastar. Não, discordo demais, viu, WT? Então tá eu acho bom, que toda vez que
que o ministro do Transporte puder vir em BH e passar pelo anel rodoviário, é importante que ele vá. Não, você tá falando de montar um palanque lá, tem palanque, é isso? não vai ser nada gigante, pelo que eu entendi. Então tá bom. Agora, toda Beleza. vez que o ministro puder ficar algumas horas parado no anel, é importante, para ele entender o tamanho do nó que é aquele trecho. Toda vez que ele for para 381, que ele puder ficar parado na 381, que bom. Que ele vá mesmo, que ele percorra o trecho, para entender o que os mineiros belo-horizontinos passam diariamente. Vocês prestaram atenção que ele disse que não é a primeira vez que isso acontece no Brasil. O que a gente podia puxar é o que deu certo, né, em outros estados, em outras cidades, e o que deu de errado nesse projeto de municipalização, entendeu? Eu acho que valia uma experiência pedir ao Ministério, falou assim, ok, vocês entregaram lá no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, X, sei lá. E aí, como é que foi? Melhorou a vida do povo? Não melhorou? A prefeitura encontrou dificuldades? Eu acho que vale esse exercício pra gente. Eduardo Costa, o Ministério da Fazenda deve apresentar hoje ao Congresso as propostas alternativas para substituir a alta do IOF. O ministro Fernando Haddad prometeu divulgar medidas estruturantes, como a revisão de benefícios fiscais. Eustáquio, todo mundo sabe, né, gente? Eu não sou economista, nem especialista em contas públicas, nem macroeconomia. Eustáquio, o que eu tenho observado como pagador de impostos, o que eu tenho escutado nos últimos meses, o que eu escutei ontem do ministro Haddad, me permite fazer um palpitômetro aqui. A partir de 2027, você vai escutar isso. O Brasil não terá dinheiro para pagar previdência, não terá dinheiro para pagar salário. Esse país vai estar numa situação, num beco sem saída. Já em 27, daqui 2 anos? Em 2027, você pode escrever isso. Pode escrever isso. Ô, Eustáquio, se não mexer no estrutural, não tem jeito. E eles ficam tapando buraco. Ô, Eustáquio, você que hoje é um proprietário de uma casinha gostosa na Cachoeirinha, sabe que quando começa a vazar uma água no muro, ou você faz a contenção do lado de lá, ou se ficar só tapando os buraquinhos, o muro cai. Eustáquio, o sufoco do momento que está dando tanta briga é 18 bi. O governo precisa arrumar 18 bi para fechar as contas no ano. Aí vem o novo presidente da Câmara, faz um discurso. Por quê? Aquela empolvação. E o Alcolumbre o acompanha. Porque o Haddad deu uma entrevista para o Globo domingo falando que o Congresso tem que participar. Aí eles arrepiaram todos. O Haddad não consegue convencer o Lula de viajar menos e gastar menos. Ele não consegue. Ele não consegue fazer o Congresso entender que, por exemplo, se tem 50 bi previsto para emenda esse ano e a situação é crítica, corta 18. Entrega para tapar o furo. Quem disse que eles querem? Ele não consegue convencer de ter uma discussão séria dentro do Congresso de corte dos benefícios fiscais, ou incentivos fiscais, que estão levando 600 bi todo ano. Sabe, coisa pra gente que já é graúdo, tipo JBS, que nós ficamos sabendo o que a AES deu para eles aqui na época do governo. 600 bi, mas isso não dá para discutir por causa do lobby. E os super salários? Eustáquio, a Câmara acaba de aprovar um projeto que cria mais 7 bi para penduricários para aumentar salário de juiz. 7 bi. Ô, Eustáquio, se não fizer reforma estrutural, vai quebrar. E não estão fazendo. Aquela famosa história, no seu sim, no meu não. William Travassos, em relação ao Eduardo, está projetando em 2027 já falência do Brasil. E aí eu vou provocar o Edu no seguinte, puxando o primeiro tema e batendo na IOF. Porque é o seguinte, Edu, você fala aí, Avenida Metropolitana é o anel, não é isso? DENIT não conseguiu fazer. Como é que você resolve? O Marcelo está falando da possibilidade de corte em infraestrutura, né? Como é que o governo vai conseguir fechar essa conta? Como você, por exemplo, resolveria o problema do anel viário, se não transferindo para o município? Você está perguntando eu, governo? Você, governo. Não, eu entregaria correndo ficar livre desse problema. Para ficar livre do problema. Agora eu pergunto, eu, prefeito? Você, prefeito. Força no Rodoanel, que já tem recurso, já tem encaminhado, é ele que vai resolver a questão em definitivo. E para o anel, algo mais modesto, com a ajuda de outros prefeitos, algo bem modesto dentro da realidade que a gente está acostumado a viver aqui. E aí você traz tudo para a realidade. Então, qual é a realidade do nosso país? A gente gasta demais e a gente precisa arrecadar mais. E a conta é simples, gente, a conta não fecha, não adianta. Não vai fechar, não. Não vai conseguir, e aí vai chegar nessa... Pode ficar briga política por um lado, por outro, a gente precisa encontrar alternativas. Então, assim, é hora de enxugar a máquina, e não dá para ficar... E aí, não adianta você ter o Haddad fala assim, olha, não tá fechando, precisa aumentar imposto. Aí o governo fala assim, não, mas isso aqui eu não posso cortar. Então, e aí, me diz, amigo, então eu proponho uma mudança na política econômica? Vamos mudar o governo, é isso?
Como é que vai fechar a conta, Marcelo da Fonseca? Você tem que perguntar pro Haddad e pra Simone Tebet. Ô, Edu, sabe quem fez essa mesma contatação? Ai, meu Deus, enganei. Constatação que você sobre o Brasil não fechar as contas em 2027? A ministra do Planejamento, Simone Tebet. Ela já falou que se continuar assim, o Brasil em 27 é um país ingovernável. O país quebra. Agora, o caso do IOF, o governo parece que está pisando uma areia numa poça de lama e cada vez que ele mexe, ele vai afundando mais. Porque o governo não combinou com o Congresso, não chamou a sociedade civil para dialogar, ele apresentou uma proposta de aumentar imposto sem discutir com ninguém e agora ele tem que buscar uma solução para corrigir esse problema, porque a indústria, os setores produtivos não aceitaram e o Congresso já avisou que vai derrubar. Então, o governo Lula, cada vez que ele mexe mais nessa história, vai ficando pior. Tomara que o Haddad consiga tirar um coelho da cartola para resolver isso. Você tá pedindo mágica para resolver o país? Ele vai ter que fazer uma mágica, vai ter que fazer alguma coisa para ter uma solução, porque do jeito que tá, não tem alternativa. Eu tô enganado ou o Haddad tá, tipo, isolado no governo? A bomba tá com você e resolve, e o governo gastando. Será que vale uma consulta do Haddad com o Rodrigo Tudo? De repente podia ajudar, né, amigo? Deus dê saúde a ele. Ai, Jesus. Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e William Travassos participaram da conversa de redação.